Você perguntou por que para algumas pessoas elas conseguem ser disciplinadas e focadas assim que começam as tarefas, então elas chegam até o final, enquanto para outras é tão difícil, parece algo impossível. Será então que a disciplina ela seria como um dom, algo que algumas pessoas nascem propensas a ter e desenvolver, e para outras vai ser sempre aquela mesma história, aquela extrema dificuldade. Então ela vai começar na academia, pagar o plano anual e vai a primeira semana. Ela vai começar uma dieta e na primeira oportunidade vai furar. Ela vai estudar e vai acabar lá no TikTok, olhando os videozinhos. O que será que difere as pessoas que são extremamente disciplinadas daquelas que não são? Entendendo mais e buscando sobre o assunto, 3 pontos me chamaram muito a atenção. Mas antes de entender esses 3 pontos, é preciso compreender o que justificaria a falta da disciplina. O primeiro deles seria a falta de motivação. Se, por exemplo, eu sabia que eu tenho que estudar. Você lembra lá no ensino fundamental, quando você dizia que tinha o tema de casa? Qual que era a tua disciplina? Qual que era a tua motivação para fazer aquilo? Se eu só dissesse para te ficar fazendo aquilo ali, não daria vontade nenhuma. Mas se eu dissesse que depois de fazer o tema de casa, tu poderia mexer no celular, ou tu poderia olhar alguma coisa na TV, ou poderia jogar, ou poderia sair, enfim. Bom, já mudou o jogo, porque eu criei uma motivação. Isso vai fazer com que tu tenha uma disciplina diária. É porque eu sei que depois que eu estudar, que depois que eu fizesse aquela área, eu teria uma benfeitoria. Então o primeiro ponto é a falta de motivação. Se eu não sei o porquê eu estou fazendo aquilo ali, não vai ter como eu continuar, eu não vou ser disciplinado na primeira oportunidade. E há muitas oportunidades eu vou cair fora. O segundo ponto é a organização. Se eu vou começar a fazer uma tarefa e eu não sei quais tarefas eu tenho que fazer, em quanto tempo eu tenho que fazer, se é só assim, eu tenho que estudar, mas estudar o quê? Qual o conteúdo que eu tenho que aprender? E eu não defino também um tempo, isso fica muito assim. Como que eu vou me manter disciplinado? E na academia é a mesma coisa, na alimentação é a mesma coisa, na dieta. Porque imagina o quão sem graça é quando a gente relaciona então a motivação com a organização. Porque daí essa pessoa ela tem que comer diariamente tudo certo, e aí depois, se ela não desenvolve uma organização para deixar isso previamente pronto, a marmita e tudo mais, não vai ter como, ela não vai ter vontade nenhuma de se cuidar, porque ela vai ter até a vontade, só que não vai ter ânimo, não vai conseguir fazer as coisas. Então assim a gente já começa a entender qual pode ser o ponto que está impactando a tua disciplina. Algo muito bacana, que até foi definido pelo Augusto Cury, se chama SPA, que seria Síndrome do Pensamento Acelerado. Isso pode sim justificar o porquê muitas pessoas não conseguem se manter disciplinadas e focadas nas suas tarefas. A síndrome do pensamento acelerado estaria correlacionada a começar uma tarefa e no meio do caminho acabar em outra tarefa. Em alguns casos as pessoas são definidas como TDAH ou que têm déficit de atenção e tudo mais, só que na verdade sim, isso existe. Mas em muitos casos talvez possa não ser isso. Possa ser simplesmente a falta do foco no agora. Por isso que antes de a gente entender mais sobre a disciplina, é importante que você então pare o que está fazendo, em meio a esse vídeo pega e respira. Dá aquela respirada e respira. Isso vai ser muito importante e até na meditação é definido como mindfulness. Então a gente vai focar somente na respiração e no que está sendo feito agora. Não precisa focar em mais nada. Fazendo isso eu já consigo até mesmo aliviar o batimento cardíaco, eu consigo me concentrar nesse momento e isso é muito importante para a disciplina. Porque o primeiro ponto que foi identificado é que pessoas que são extremamente disciplinadas possuem um planejamento. Ou seja, elas sabem que elas têm que fazer muita coisa. Então a primeira coisa que elas têm que fazer é um planejamento e aliado a esse planejamento é uma meta. A meta vai ser a nossa motivação. Porém, não basta simplesmente criar metas, isso porque as metas elas podem ser definidas em vários níveis. Aquela meta que fica mais distante, o que normalmente te pergunta na entrevista de emprego, qual é a sua meta, qual é o seu objetivo para daqui a 5 anos. Só que se eu só considerar que eu vou estudar, que eu vou fazer aquilo pensando naquela meta que fica lá longe, no meio do caminho eu vou perder minha motivação, o meu ânimo, mesmo que eu tenha já um planejamento. Por isso que em meio a esse planejamento, pessoas que são extremamente disciplinadas, elas se dão regalias. Ao ficar bastante tempo estudando, eu ganho um certo tempo ósseo, onde eu não preciso fazer nada. E eu vou fazer isso de maneira mais simples o possível e sem peso na consciência. Então se quer mexer no celular, mexe, se quer ler um outro livro, faz, se quer fazer o que outra coisa, faz. Então eu vou definir prazos para o estudo e prazos para um tempo ósseo, ou alguma benfeitoria, alguma coisa que vai me trazer de novo a motivação para continuar fazendo aquilo e isso vai se tornar melhor. Então as pessoas que são extremamente disciplinadas, elas também
têm uma clareza do que elas têm que fazer e elas definem um prazo para ser realizado e em meio a esse prazo, ao ser concluído naquele período, elas se dão benfeitorias, elas ganham recompensas. A segunda coisa que as pessoas extremamente disciplinadas fazem é algo tão simples que até parece bobo, ridículo, que é evitar as falhas. Por exemplo, imagina que começou a fazer aquela dieta. Então agora eu vou me cuidar, eu quero fazer meu projeto de verão e tudo mais, quero ser mais disciplinado. Porém, quando eu abro a geladeira, eu me deparo com uma barra de chocolate. Fica mais complicado. Ou tem um pedaço de bolo lá dentro. Ou então quando eu abro o forno tem um outro bolo. Entende? Tem vários pontos. Fica muito complicado se manter assim. Imagina que eu vou estudar e no meu lado está o meu celular. E o meu celular está vindo notificação de redes sociais e tudo mais. Qual vai ser o ponto que eu vou ficar focado? Será que vai ser o computador? Será que vai ser os livros? Ou então será que vai ser o celular que está vindo as notificações? O bacana disso daqui é que é importante compreender como funciona o nosso cérebro. Compreendendo isso fica mais simples para que as áreas sejam desenvolvidas da maneira que deve ser. Então vamos compreender o seguinte: o nosso cérebro maximiza o prazer e evita a dor. Se ele maximiza o prazer e evita a dor, e eu estou estudando aqui, isso aqui é entendido como dor, e do meu lado tem um celular, está vindo notificação e tudo mais, e aqui é prazer, qual vai ser a nossa tendência? Vai ser ficar o celular. Por isso, qual é a maneira mais simples de evitar que aconteça isso? Colocando o celular em outro cômodo, ou colocando longe, desativando a internet, o Wi-Fi. Se eu sei que eu tenho uma tendência muito grande de acabar comendo doces, eu não vou comprar, eu não vou ter isso em casa. Se eu tenho uma tendência a beber e tudo mais, eu não vou ter isso em casa, eu não vou comprar essas bebidas. Isso também posso passar para os familiares, amigos e as pessoas que estão à minha volta. Isso vai te tornar muito mais disciplinado. Por exemplo, se eu não ter aquela tentação perto de mim e eu não tiver, que não tem como consumir, a chance de que eu consiga chegar ao resultado desejado vai ser muito maior. Então, evita as distrações, evita tudo que pode tirar da tua disciplina. E o terceiro ponto aqui é a constância. O que é constância? Sempre que a gente falou daquela meta que fica mais longe, então as pessoas que são extremamente disciplinadas, elas têm aquelas metas que são mais próximas e a meta que é mais longe. Para se manter sempre disciplinado, para continuar, ela tem aquela clareza. O que é essa clareza? É o corpo que ela sempre almejou, é a saúde, é os lugares que ela quer conhecer, é o carro que ela quer ter, é a casa que ela quer comprar. Então essa pessoa vai sempre se manter na constância, para que ela não desanime no meio do processo, para que ela entenda que aquela dor talvez seja necessária naquele momento, mas que lá na frente vai valer a pena. E é assim que funciona. Então, para mim me manter disciplinado, a primeira coisa é focar no presente. Eu foco nas coisas que eu preciso fazer. Eu respiro e paro de pensar nas coisas que tem lá e tudo mais, aquela ansiedade, o que pode vir. Então eu foco no presente. Focando no presente, eu evito as distrações, defino um prazo para ser realizado cada área que eu tenho que fazer. Definindo esse prazo, eu trago recompensas assim que cada atividade é realizada e por último eu enxergo aonde eu quero chegar e do porquê eu estou fazendo tudo isso. E assim eu consigo ser mais disciplinado. Esse foi o vídeo, eu espero ter agregado valor ao teu tempo.